Olá, graça e paz, tudo bem? Mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. UBA, Igreja Batista de Acari em todo o tempo, Universidade Bíblica de Acari, e nesses tempos que estamos distanciados socialmente, esse é o canal, essa é a ferramenta para continuarmos aprendendo da palavra de Deus, continuarmos juntos estudando a palavra de Deus. Como já temos dito, nós estamos dando sequência a essa revista, Seu Crescimento em Cristo. A lição de hoje é a lição número 12. Nós, na revista aqui, está a partir da página 59. Então você já pode pegar a sua revista, você já pode ir preenchendo a lição. E vamos juntos, estudando e aprendendo a palavra de Deus. O título da lição de hoje é Seu Compromisso com a Administração dos Seus Bens. Tá bom? Antes de mais nada, você pode abaixar os seus olhos, pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Podemos orar nesta hora. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, crendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Pai, crendo que mesmo em situações difíceis como a que temos enfrentado nesses tempos, o Senhor está conosco, Pai. Te entregamos esta aula, pedimos a Tua direção e a Tua condução em todo esse processo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seu compromisso com a administração dos seus bens. Dos seus bens quer dizer de tudo que é aquilo que Deus tem te dado. Dos seus bens materiais, mas do seu tempo, de sua família, dos seus relacionamentos, da sua saúde, do seu trabalho, de tudo que tem chegado à sua mão, como você tem cuidado, como você tem administrado na teologia, na eclesiologia, na dinâmica normal da vida. A gente costuma chamar esse termo de administrar os nossos bens, administrar aquilo que o Senhor nos dá, a gente costuma chamar de mordomia. Na Igreja Batista de Acari, a gente tem ouvido falar muito de mordomia este ano, é o tema da Igreja Batista de Acari, as classes da UBA, né, nesse tempo ministradas pelo pastor Jefferson. Temos falado muito de mordomia, esse ano inteiro vamos falar de mordomia, e agora temos uma aula especial bacana para a gente conversar um pouquinho sobre mordomia, né? Investimos um tempo lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre a administração em vários momentos. Mas tem uma parábola de Jesus que ele contou que é muito interessante. Está lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do verso 14, diz assim: E também será com um homem em que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e os aplicou, e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e assentou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros,
para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem para o que tem 10, pois quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É interessante pensar, e tem inúmeras lições nessa parábola de Jesus, mas eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre a questão da administração. Ele separa 3 servos, e para cada um dos servos ele dá uma responsabilidade diferente, dá um valor diferente. A palavra de Jesus, ele salienta que ele dá de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro que ganhou 5 foi logo e ganhou outros 5. O que tinha 2 também ganhou outros 2. Mas aquele que tinha 1 teve medo, recolheu e não soube multiplicar, não soube acrescentar mais naquilo que ele tinha recebido. E aí a gente precisa perguntar, aquilo que Deus tem te dado, a sua família, seu trabalho, seus estudos, as suas responsabilidades, seus relacionamentos, você tem cuidado bem daquilo que Deus tem te dado? O tempo que Ele tem te dado, a sua saúde? Você tem se preocupado com aquilo que Deus tem dado a você? Tem cuidado bem daquilo que tem chegado à sua mão? É uma avaliação que a gente precisa fazer sempre, porque senão a gente corre o risco de não cuidar de coisas preciosas que a gente tem lá na frente. Quando passar, a gente perceber que poderíamos ter feito muito mais e perdemos o tempo e não fizemos. Amém? Ok? A palavra de Deus nos afirma que Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Lá em Salmos capítulo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo, tudo pertence a Deus. Ele nos empresta, Ele nos possibilita as coisas, mas nós vamos precisar ser responsáveis com as coisas que Ele nos tem dado, com aquilo que Ele tem nos dado a cuidar, né? A palavra de Deus vai dizer que os filhos são herança do Senhor, são presentes dele para nós. O tempo, a saúde, tudo que acontece é cuidado e permissão de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus nos dá. Já parou para prestar atenção que alguém que recebe alguma coisa que não é dela, recebe alguma coisa que é responsabilidade de outra pessoa, tem mais cuidado do que aquilo que se fosse dela? Você pede uma ferramenta, um material, um livro emprestado. Quando é seu, você bota em qualquer lugar, esquece onde você botou, bota de qualquer jeito, não tem muitos cuidados. Mas quando é de uma outra pessoa, quando você precisa dar conta disso, quando você precisa prestar conta a alguém sobre aquele material, você tem todo o cuidado. Não, isso aqui não pode molhar, isso aqui não pode manchar, isso aqui não pode estragar, porque você sabe que não é seu. Você sabe que é de uma outra pessoa e que é necessário que você preste conta daquilo que você recebeu. Então, esteja atento, esteja cuidadoso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque Ele há de prestar conta, há de pedir conta de todas as coisas que Ele nos tem dado. Então, seja zeloso, seja um bom mordomo, bom administrador, né? E Deus nos colocou aqui como gestores, como administradores daquilo que é dele e que ele nos permite ter. Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, quando Deus cria o homem e a mulher. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus estava dando ao homem e à mulher a responsabilidade, duas responsabilidades que Deus deixou, né? Deus deixou para que eles se multiplicassem, eles eram o primeiro casal e a partir deles foi se montado, foi se feita a humanidade, então é necessário que eles se multiplicassem, que eles fossem férteis, mas principalmente de que eles
dominassem a terra, de que eles controlassem a terra, de que eles cuidassem daquilo que Deus deu, que eles fossem bons gestores, bons mordomos daquilo que Deus deu a ele, né? Então, como a gente já disse aqui, é necessário estarmos atentos em todo o tempo para aquilo que Deus tem nos dado. Sermos bons, cuidarmos bem daquilo que Deus tem nos dado. Tentamos e às vezes vivemos num mundo tão acelerado, com tantas preocupações, e é interessante que estamos vivendo esses dias de pandemia, dia de isolamento, rotina alterada, e é um tempo para nós prestarmos mais atenção nas coisas que são realmente relevantes. Às vezes a gente corria para um lado, corria para o outro, se preocupava com umas coisas, com outras, que não eram tão importantes, e as coisas que eram realmente relevantes ficavam pelo caminho. Mas agora Deus nos tira da nossa realidade, da nossa correria, da nossa rotina normal, nos lança numa outra rotina para que nós possamos valorizar aquilo que é importante, para que possamos valorizar aquilo que é relevante. Não perca tempo. Busque valorizar aquilo que Deus tem te dado. E aí eu pensei em pelo menos algumas áreas, algumas 4, 5 áreas que nós precisamos ser atentos e sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu nessa área. A primeira atenção que nós precisamos ter é com o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Uma vez que a gente tomou uma decisão ao lado de Jesus, que a gente abriu o coração, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no nosso coração. E quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração, nós passamos a ser o templo vivo de Deus. Habitação, casa de Deus. E aí nós precisamos ser zelosos e cuidadosos com a casa que Deus nos tem dado. Precisamos estar atentos em como cuidamos do nosso corpo. E é interessante falar isso porque nesses dias de isolamento, de quarentena, às vezes somos tentados a meter o pé na jaca, né? Às vezes somos tentados a comer mais do que deveríamos, a investir mais na alimentação, e isso supre um pouco da ansiedade, dos temores, das dificuldades. Por isso a gente gasta muito tempo com alimentação, a gente investe pouco em atividade física, pouco em cuidar do nosso corpo. Mas ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, né? Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ir aos médicos, você precisa verificar a sua saúde. Quem tem problemas de pressão, de diabetes, precisa estar verificando a glicose, verificando a pressão. Você precisa estar acompanhando a sua saúde. Cuide de você. Seja zeloso com você, tá? Continuando raciocínio, é necessário que a gente se preocupe com as nossas finanças, com aquilo que Deus tem nos dado em todo o tempo, né? Precisamos ser bons gestores. Eu já falei algumas vezes isso aqui, que a nossa prioridade, aquilo que é importante para nós, é aquilo que nós investimos o nosso tempo e investimos o nosso dinheiro, aquilo que é relevante. E quando a gente para pensar naquilo que a gente tem investido o nosso dinheiro, a gente corre o sério risco de perceber que nós estamos investindo nossos recursos em coisas que não são tão importantes, coisas que não são tão relevantes assim. Mas Deus espera que nós sejamos relevantes na administração do nosso recurso. E Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante pensar que Deus tem nos dado responsabilidades com a obra e com a casa do Senhor, né? Nós somos responsáveis com os recursos, né? As igrejas evangélicas, a igreja batista, ela não recebe recursos de ONG, não recebe recursos do governo. Todos os recursos para o bom funcionamento, a boa manutenção da casa do Senhor, acontece parte dos irmãos da igreja, dos
dos dízimos, das ofertas. Dízimo é 10% de toda a nossa arrecadação, né? 10% daquilo que chega na nossa mão, né? É o dízimo. E a oferta é uma doação voluntária nossa na obra do Senhor. Então nós somos sustentados, a obra do Senhor, a casa do Senhor é sustentada através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, né? Então, que o dízimo seja prioridade, as responsabilidades nossas financeiras com a casa do Senhor, e que em tudo nós sejamos sábios na administração do nosso recurso, para que nós não venhamos a receber recursos e com o passar do tempo ficarmos, chega ao meio do mês, o próximo do final do mês, a gente já não tem recurso e perceber que não fomos bons gestores ou bons mordomos na administração do nosso recurso. Ok? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É interessante pensar que nós precisamos ser bons mordomos do tempo. E é interessante que os dias, às vezes, a gente tem dito que as semanas, os dias têm passado cada vez mais rápido. E o que a gente tem feito de relevante neste tempo? O que a gente tem feito para que o nosso tempo seja relevante? Às vezes gastamos muito tempo com internet, às vezes gastamos muito tempo com rede social, tempo que poderíamos estar investindo lendo a palavra de Deus, tempo que poderíamos estar investindo em oração, tempo que poderíamos estar investindo lendo um livro que vai edificar a nossa vida, fazendo coisas que vão acrescentar, estudando, né? Temos alguns que estão em casa e têm mais tempo nesses dias de quarentena. Procure fazer um curso, procure investir o tempo, procure investir o tempo de forma útil, investir o seu tempo de forma saudável. Não perca tempo, não jogue o tempo fora, mas faça os seus dias úteis, faça dias relevantes. Use o seu tempo de maneira sábia, tá? Um dia de cada vez, mas que esses dias sejam para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E o último dos exemplos de hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É interessante o apóstolo Paulo falando isso à igreja de Tessalônica, né? Chamando a atenção deles: olha, vocês precisam ter responsabilidade com o seu trabalho. Vocês não podem ficar por conta e ficar na responsabilidade de outras pessoas. Vocês precisam ter responsabilidade com o seu trabalho. Se não quer trabalhar, que não coma, porque o trabalho é responsabilidade. Você precisa ser responsável com aquilo que Deus tem te dado. Você precisa ser cuidadoso com o trabalho que Deus tem te dado, ser ético, ser coerente na forma que Deus tem te dado. O trabalho que Ele tem colocado nas suas mãos precisa ser feito com excelência. Amém? Invista, seja bom mordomo, cuidador, zeloso daquilo que Deus tem te dado todos os dias. Ele tem nos presenteado com o tempo. Cuidemos bem do tempo que Ele tem nos dado, do trabalho que Ele tem colocado nas nossas mãos, de todo o recurso financeiro que chega até nós. Cuidemos bem do nosso corpo, né? Cuidemos da nossa saúde, cuidemos da nossa alimentação, cuidemos do nosso sono. Vamos cuidar bem daquilo que Deus tem nos dado, mas principalmente vamos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Vamos colocar o Senhor como prioridade, colocar o Senhor como o mais importante das nossas vidas e cuidar dele em todo o tempo. Amém? Podemos orar? Você pode mais uma vez abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Podemos orar nesta hora? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses instantes que passamos aqui, Pai, estudando a Tua Palavra, Pai. Lembrando que tudo que temos vem das Tuas mãos. Nada porque merecemos, nada porque
somos capazes, mas é porque o Senhor tem nos dado, Pai. Nos ensina todo dia, Pai, a cuidar bem daquilo que Ele tem nos dado, Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, a sermos bons mordomos das Tuas bênçãos, Pai. Senhor, nos ensina a sermos zelosos, para que a cada dia possamos administrar e cuidar bem de tudo que o Senhor tem nos presenteado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe muitíssimo.